A névoa matinal ainda cobria os campos ingleses naquele fatídico 14 de outubro de 1066, quando duas forças armadas se encontraram para decidir o destino de um reino inteiro. De um lado, Haroldo Godwinson, o último rei anglo-saxão da Inglaterra, comandava suas tropas cansadas mas determinadas. Do outro, Guilherme da Normandia, que mais tarde seria conhecido como o Conquistador, liderava seus cavaleiros normandos sedentos de glória e terras. O que aconteceu naquele dia mudaria para sempre a história da Inglaterra e do mundo ocidental, estabelecendo precedentes que ecoariam através dos séculos seguintes e moldando o futuro de toda a civilização europeia de forma irreversível. A tensão no ar era palpável quando os primeiros raios de sol começaram a dissipar a bruma que se estendia sobre a colina de Senlac. Os soldados anglo-saxões, posicionados estrategicamente no topo da elevação natural, seguravam firmemente seus machados de guerra de lâmina dupla afiada e escudos circulares de madeira reforçada com bandas de ferro, formando o famoso muro de escudos que havia servido tão bem em incontáveis batalhas anteriores contra invasores vikings, piratas dinamarqueses e outros inimigos que ameaçavam as fronteiras do reino. Haroldo havia acabado de chegar de uma vitória esmagadora e decisiva contra os temidos vikings em Stamford Bridge, no norte distante da Inglaterra, apenas 3 semanas antes desta confrontação épica que definiria seu destino e o de sua nação para sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nossos próximos vídeos sobre os grandes momentos da história mundial. Vamos juntos desvendar os mistérios e reviravoltas que moldaram nossa civilização através dos tempos. Seus homens estavam completamente exaustos pela marcha forçada de quase 500 quilômetros através de territórios hostis e caminhos precários, atravessando florestas densas cheias de emboscadas potenciais e planícies lamacentas sob condições climáticas adversas, enfrentando chuva constante e ventos gelados, mas sua moral permanecia surpreendentemente alta após terem derrotado de forma espetacular o lendário rei viking Harald Hardrada, considerado um dos guerreiros mais ferozes e experientes de sua época, cujas conquistas militares se espalhavam desde os fiordes gelados da Noruega até os palácios dourados de Constantinopla. Esta vitória recente e impressionante havia dado aos anglo-saxões uma confiança renovada em suas capacidades militares superiores e na liderança inspiradora e carismática de seu rei, mas também havia custado vidas extremamente preciosas e energia vital que agora faziam falta desesperadamente no momento mais crucial e decisivo da história inglesa. Guilherme, por sua vez, havia desembarcado na costa sul da Inglaterra com aproximadamente 7.000 homens cuidadosamente selecionados e extensivamente treinados, incluindo cavalaria pesada blindada equipada com as melhores armas e armaduras disponíveis na Europa, arqueiros bretões experientes conhecidos em todo o continente por sua precisão mortal e habilidade excepcional, e infantaria normanda disciplinada que havia provado seu valor militar em inúmeros conflitos continentais sangrentos. Sua justificativa para esta invasão em grande escala era extremamente complexa e profundamente envolvida em disputas sucessórias intrincadas que remontavam a décadas de política medieval complicada, envolvendo alianças matrimoniais estratégicas, promessas diplomáticas secretas e reivindicações dinásticas controversas que se estendiam através de múltiplas gerações de nobres europeus influentes. Ele alegava com veemência absoluta e convicção inabalável que Eduardo, o Confessor, o rei inglês anterior que havia morrido sem herdeiros diretos ou descendência legítima, havia prometido solenemente o trono inglês a ele anos antes, baseando esta reivindicação extremamente controversa em supostos vínculos familiares remotos através de sua tia-avó Emma da Normandia, uma mulher poderosa que havia se casado estrategicamente com 2 reis ingleses sucessivos, e em promessas políticas antigas que supostamente haviam sido feitas durante negociações diplomáticas altamente secretas realizadas na opulenta corte normanda. Além disso, Guilherme insistia categoricamente que o próprio Haroldo havia jurado publicamente apoiar sua reivindicação quando foi capturado pelos normandos em 1064, durante uma viagem diplomática mal-sucedida que havia terminado em desastre pessoal humilhante e embaraço político devastador para o futuro rei inglês. Segundo os cronistas normandos contemporâneos, cujos relatos detalhados podem ter sido significativamente influenciados por propaganda política posterior e interesses dinásticos, Haroldo havia prestado um juramento sagrado e religiosamente vinculante sobre relíquias santas de santos cristãos venerados, prometendo solenemente ajudar Guilherme a assumir pacificamente o trono inglês quando Eduardo morresse sem descendência direta ou herdeiros legítimos.
Este juramento controverso, se verdadeiro e não uma fabricação política posterior conveniente, tornaria Haroldo um perjuro aos olhos da Igreja Católica poderosa e justificaria completamente a invasão como uma guerra santa oficialmente aprovada pelo próprio Papa Alexandre II, que havia publicamente abençoado a expedição normanda e fornecido uma bandeira papal especial para legitimar religiosamente a conquista militar. Independentemente da legitimidade real ou percebida de suas múltiplas alegações legais e dinásticas complexas, que permaneciam extremamente controversas mesmo entre cronistas contemporâneos bem informados, Guilherme estava absolutamente determinado a conquistar a Inglaterra pela força bruta das armas, trazendo consigo não apenas soldados profissionais experientes, mas também artesãos especializados altamente qualificados, administradores experientes e competentes e clérigos educados que poderiam ajudar eficazmente a estabelecer um novo regime normando completamente funcional sobre as ruínas do antigo reino anglo-saxão tradicional. Sua preparação militar havia sido meticulosa e extensiva, incluindo a construção cuidadosa de uma frota de invasão especialmente projetada para transportar cavalos de guerra através do Canal da Mancha Traiçoeiro, e o acúmulo estratégico e cuidadoso de suprimentos militares suficientes para uma campanha prolongada que poderia durar muitos meses ou até mesmo vários anos. A batalha começou formalmente por volta das 9 da manhã, quando o sol já havia dissipado completamente a maior parte da névoa matinal espessa, com os arqueiros normandos e bretões extremamente habilidosos lançando uma chuva mortal e absolutamente contínua de flechas bem direcionadas contra o aparentemente impenetrável muro de escudos anglo-saxão. O som sinistro e completamente ensurdecedor dos projéteis mortais atingindo violentamente os escudos de madeira sólida reforçada e couro curtido de alta qualidade ecoava dramaticamente pela colina como granizo violento e destruidor em um telhado de madeira, criando uma cacofonia absolutamente aterrorizante que podia ser ouvida claramente a muitos quilômetros de distância e que aterrorizava tanto homens quanto animais nas aldeias vizinhas pacíficas. Os ingleses responderam bravamente com seus próprios projéteis mortais e extremamente bem direcionados, principalmente lanças de arremesso de ferro forjado à mão e machados pesados lançados com precisão letal desenvolvida através de muitos anos de treinamento militar rigoroso. Mas sua principal força militar residia na formação defensiva absolutamente sólida e impenetrável que haviam aperfeiçoado ao longo de gerações inteiras de warfare constante contra invasores escandinavos perigosos, piratas, vikings sangrentos e outros inimigos formidáveis que regularmente ameaçavam as costas vulneráveis e fronteiras expostas do reino anglo-saxão. Os cavaleiros normandos, extremamente orgulhosos de sua suposta superioridade militar em combate montado e profundamente confiantes em suas táticas continentais sofisticadas testadas em batalha através de décadas de conflitos militares na França e em outras regiões da Europa, logo descobriram para sua surpresa genuína e consternação crescente que suas cargas tradicionais eram completamente ineficazes contra a disciplinada e extremamente bem treinada formação anglo-saxônica defensiva. Os cavalos de guerra normandos, por mais corajosos e excepcionalmente bem treinados que fossem especificamente para o combate medieval, simplesmente não conseguiam quebrar ou penetrar efetivamente o muro de escudos entrelaçados e coordenados. E muitos cavaleiros normandos experientes foram violentamente derrubados de suas montarias pelos longos e mortalmente eficazes machados dinamarqueses empunhados com habilidade letal e precisão devastadora pelos carros de Haroldo, a elite militar profissional absoluta de sua guarda pessoal. Estes guerreiros profissionais veteranos, sobreviventes extremamente experientes de muitas campanhas militares sangrentas através da Europa e das Ilhas Britânicas, conheciam intimamente a arte extremamente complexa e sofisticada de combater cavalaria pesada blindada, tendo enfrentado corajosamente cavaleiros vikings experientes, guerreiros dinamarqueses ferozes e até mesmo alguns normandos em conflitos militares anteriores. Sua técnica de combate refinada e absolutamente mortal envolvia usar estrategicamente os longos cabos de madeira sólida de seus machados para derrubar violenta e eficientemente cavaleiros de suas montarias, seguido imediatamente por golpes devastadores e extremamente precisos que podiam partir facilmente armaduras de ferro bem forjado e escudos reforçados como se fossem feitos de madeira podre ou couro mal curtido. Durante as primeiras horas absolutamente cruciais da batalha épica, parecia genuinamente que os anglo-saxões determinados poderiam repetir o sucesso militar impressionante e decisivo que haviam obtido contra os vikings extremamente experientes em Stamford Bridge.
O muro de escudos permanecia absolutamente firme e completamente impenetrável, resistindo heroicamente a todas as tentativas normandas desesperadas de rompê-lo através de força bruta devastadora ou táticas militares convencionais. E as baixas normandas começavam a se acumular de forma extremamente preocupante para Guilherme e seus comandantes militares experientes. Em determinado momento absolutamente crítico da batalha, espalhou-se rapidamente através das fileiras normandas o rumor devastador e potencialmente catastrófico de que o próprio Guilherme havia caído mortalmente em combate, supostamente atingido por uma lança anglo-saxônica bem direcionada ou derrubado por um machado inimigo manejado habilmente por um huscarro experiente, causando pânico generalizado e potencialmente catastrófico entre suas fileiras já psicologicamente abaladas e desmoralizadas. O duque normando experiente, percebendo imediatamente o perigo mortal e absolutamente existencial que este rumor falso representava para a moral frágil e disciplina militar de suas tropas, teve que rapidamente remover seu elmo distintivo e extremamente pesado e cavalgar energicamente pela frente de suas tropas em crescente desordem para provar inequivocamente que ainda estava completamente vivo, fisicamente ileso e comandando pessoalmente a batalha com total autoridade militar. Esta demonstração pública extremamente dramática de liderança corajosa foi absolutamente crucial para restaurar rapidamente a confiança normanda severamente abalada e evitar uma debandada militar prematura e desastrosa que poderia ter mudado completamente o curso da história inglesa e europeia para sempre. Foi então que Guilherme demonstrou sua verdadeira genialidade tática excepcional e sua compreensão profunda e extraordinariamente sofisticada da psicologia militar medieval extremamente complexa. Observando cuidadosamente que alguns anglo-saxões menos disciplinados e militarmente experientes haviam quebrado imprudentemente a formação militar rigorosa para perseguir normandos em retirada durante um dos ataques fracassados anteriores, ele concebeu inteligentemente e ordenou uma retirada fingida elaboradamente planejada e extremamente cuidadosamente coordenada. Seus cavaleiros mais experientes e absolutamente disciplinados começaram a recuar de forma aparentemente desordenada e completamente caótica em costa abaixo, como se estivessem genuinamente fugindo do campo de batalha em completo pânico e derrota militar total e humilhante. A tentação psicológica foi absolutamente irresistível para muitos dos soldados anglo-saxões menos experientes militarmente disciplinados, especialmente aqueles posicionados nas fileiras traseiras que não podiam ver claramente o que estava realmente acontecendo na frente extremamente caótica da batalha. Eles abandonaram imprudente e completamente impulsivamente suas posições absolutamente cruciais no muro de escudos para perseguir energicamente o que acreditavam sinceramente ser um inimigo completamente derrotado e em fuga desesperada, vislumbrando avidamente a oportunidade dourada de capturar prisioneiros extremamente valiosos, equipamentos militares caros e excepcionalmente bem feitos, e talvez até mesmo o próprio Guilherme como troféu de guerra incomparável. A armadilha militar elaborada funcionou com perfeição absolutamente devastadora e mortal. Assim que os perseguidores anglo-saxões incautos e completamente desorganizados desceram imprudentemente da posição defensiva extremamente vantajosa da colina e se espalharam pela planície em formação completamente desordenada e vulnerável, os cavaleiros normandos se reagruparam com disciplina militar impressionante e contra-atacaram com eficiência absolutamente devastadora e letal. Isolados completamente de seus companheiros de armas no alto da colina e sem a proteção vital e coletiva do muro de escudos, os soldados ingleses dispersos e extremamente vulneráveis foram sistematicamente massacrados pelos cavaleiros normandos perfeitamente reorganizados e coordenados. Este movimento tático absolutamente brilhante foi repetido várias vezes ao longo do dia com variações criativas e mortais, cada repetição calculada enfraquecendo progressivamente mais a posição anglo-saxônica aparentemente inexpugnável no topo da colina e reduzindo gradual mas absolutamente inexoravelmente o número de defensores disponíveis e capazes para manter efetivamente o muro de escudos. A estratégia militar normanda estava funcionando lenta mas absolutamente inexoravelmente, transformando sistematicamente a aparente vantagem defensiva anglo-saxônica em uma armadilha progressivamente mortal. Conforme o dia avançava implacável e absolutamente inexoravelmente e o sol de outubro começava a declinar visivelmente no horizonte ocidental, pintando gradualmente o campo de batalha completamente ensanguentado com tons avermelhados que espelhavam simbolicamente o sangue abundante derramado por ambos os lados, a situação militar de Haroldo tornava-se progressiva e visivelmente mais desesperadora e completamente insustentável.
Seus irmãos extremamente queridos GYRTH e Leofwine já haviam caído heroica e tragicamente em combate, suas vidas extremamente preciosas perdidas defendendo corajosamente a coroa anglo-saxônica ancestral, deixando lacunas de liderança absolutamente cruciais na hierarquia militar anglo-saxônica que não podiam ser facilmente ou adequadamente preenchidas no meio do caos absoluto da batalha. A fadiga física extrema e completamente debilitante começava a cobrar seu preço terrível e inevitável nos soldados que haviam marchado forçadamente desde o norte distante da Inglaterra, atravessando centenas de quilômetros de território potencialmente hostil sem descanso adequado ou reabastecimento nutricional completo. O famoso Muro de Escudos, antes considerado completamente impenetrável pelos próprios anglo-saxões confiantes e genuinamente temido por inimigos experientes em todo o norte da Europa, começava a mostrar sinais extremamente alarmantes de fraqueza estrutural em vários pontos absolutamente críticos ao longo de sua extensão defensiva. Um momento decisivo e historicamente crucial chegou inevitavelmente no final da tarde completamente ensanguentada, quando uma flecha normanda ou bretã mortal, disparada por um arqueiro anônimo cujo nome se perdeu completamente na história, atingiu Haroldo diretamente no olho direito, penetrando profunda e fatalmente em seu crânio e causando ferimentos que seriam definitiva e inequivocamente mortais. Embora ferido de forma extremamente grave e obviamente morrendo rapidamente, o rei anglo-saxão extraordinariamente corajoso continuou a lutar com bravura desesperada e inspiradora, apoiado lealmente por seus fiéis os carros sobreviventes que formaram um círculo protetor absolutamente final ao redor de seu senhor real ferido e agonizante. A determinação sobrenatural e inquebrantável destes guerreiros profissionais era absolutamente extraordinária. Eles haviam prestado juramentos sagrados e religiosamente vinculantes de proteger seu rei até a morte, independentemente das circunstâncias militares ou pessoais, e manteriam religiosamente sua palavra de honra até o último homem respirar. Esta lealdade feudal absoluta era uma característica definidora da cultura militar anglo-saxônica, onde os vínculos pessoais entre senhor e vassalo eram considerados mais sagrados que a própria vida. A morte confirmada de Haroldo marcou definitiva e irreversivelmente o colapso final da resistência anglo-saxônica organizada. Sem seu rei carismático para liderar e inspirar, o exército inglês finalmente quebrou completamente após horas de resistência absolutamente heróica. Os normandos perseguiram os fugitivos implacavelmente através da noite, selando para sempre o destino da Inglaterra anglo-saxônica e inaugurando uma nova era da história britânica sob o domínio normando que duraria séculos e transformaria completamente a civilização inglesa.